Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos começar mais um culto em nome de Jesus aqui na Igreja Internacional Terra Santa. Em nome de Jesus. Vamos levantar meus irmãos que estão acompanhando aí no Face. Em nome de Jesus, vamos acompanhar a oração em nome de Jesus e a pregação. Coloca a mão no coração e fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eis-me aqui na tua na casa tua casa, para buscar, para Pai, buscar, Pai, o Senhor, o Senhor, para buscar, Pai, a tua unção, para buscar, Pai, o seu poder, para buscar, Pai, a sua glória, para buscar, Pai, o fortalecimento da fé, Pai, porque eu preciso, Pai, fortalecer a minha fé, para que eu ande, Pai, mais na fé, para que eu confie mais no Senhor, para que eu veja, Pai, a mudança minha e da minha família. Eu tenho que agir mais na fé, eu tenho que confiar mais no Senhor, Pai, porque só o Senhor, Pai, que pode mudar, só o Senhor, Pai, que pode curar, só o Senhor, Pai, que pode purificar, só o Senhor que pode restaurar. E eu creio, Pai, que através da sua palavra eu vou mudar e eu vou receber a cura, eu vou receber as bênçãos que o Senhor deixou, Pai, porque eu estou, Pai, aprendendo a comandar na fé, na maneira correta, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sentar em nome de Jesus. E a pregação nessa quarta-feira é Salmos capítulo 13. E o título é A Oração de Fé. Esse salmo aqui é para aumentar a fé. O salmo ele tem vários benefícios aqui. É para você fortalecer, para você se purificar, para você adquirir mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento, para aumentar a sua fé. Tem o salmo aqui para você pedir perdão. Conforme você vai ler nos salmos, você vai quebrando as maldições. Tem salmo de quebra de maldição. O salmo ele é muito importante na vida de todos nós. Na época da igreja primitiva, o que eles faziam? Eles liam os salmos. Eles liam vários tipos de salmo, até então que eles separaram. Cada salmo tem um propósito. Então nós temos que fazer dessa mesma forma. Não ler só o versículo. Se você ler só o versículo, você vai entender alguma coisa? Você vai se edificar em alguma coisa? Não. Agora, quando você lê o salmo, lê o título e lê o capítulo todinho, você tem mais entendimento, você tem mais sabedoria, você tem mais fé. E através da sua fé, você consegue a cura, você consegue a libertação. Eu lembro que quando eu comecei, eu lia 7 salmos por dia. O Espírito Santo dava o desígnio, lê os 7 salmos. Aí todo dia lia os 7 salmos. Que é para quê? Exatamente para fortalecer o Espírito. O Espírito, quando a gente está no mundão, a gente só faz as coisas erradas. As coisas que destroem o Espírito. Aí quando a gente vem para a casa do Senhor, nós temos que fazer o que edifica o nosso Espírito. E o que edifica o nosso Espírito é a palavra do Senhor. Então quanto mais você lê a palavra do Senhor, quanto mais você lê os salmos, você está edificando o seu Espírito. Você está curando o seu Espírito. Você está fortalecendo o seu Espírito. Por isso que é importante ler os salmos. Porque os salmos, ele já foi deixado para isso. Exatamente para nos fortalecer. E esse Salmo 13, ele ensina a como você ter mais fé, a andar mais na fé. Porque nós temos que andar na fé. Ou você anda na fé com Jesus, ou então você não confia em Jesus. E Jesus, no momento que você aceita Jesus como o único salvador da sua vida, ele deixa o Espírito Santo. Aí você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. E como é que você vai ter intimidade com o Espírito Santo?
lendo a palavra dele, lendo os salmos. Se fortalecendo através dos salmos. Orando, orar e confiar. Aí vai vir. Aí vem o que você precisa. O que você precisa? De uma cura? É só você confiar. Vai vir a cura. Assim como veio para mim, para vocês também tem que vir. A pessoa não aceita Jesus e continua doente, isso está errado. A pessoa aceita Jesus e ainda continua, não se liberta, isso está errado. A pessoa aceita Jesus e não muda de vida, isso está errado, tem que mudar. Assim como eu mudei, isso serve para todos. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. E o Espírito Santo ele está para todos. Basta nós ter fé e confiar nele. Entendeu? Amém? E aqui tem um prefáciozinho. Vamos ler o prefácio em nome de Jesus. 13:5.6. Né? Aqui a Bíblia, nós usamos a Bíblia da mulher porque o ensinamento que está aqui é o ensinamento do Espírito Santo, não é teologia. É o ensinamento do Espírito Santo. Então, aí tem esse ensinamento aqui que o Espírito Santo deixou. A gente vamos ler para ter mais entendimento da palavra que foi dado, que é o Salmo 13. Para ter mais entendimento. Amém? O anseio pelo livramento divino da enfermidade e dos inimigos é expresso ao longo de todo o livro dos Salmos. O tom do Salmo muda de forma repentina quando o salmista afirma confiar na misericórdia do Senhor. Aí, ó. O salmista, veio a mudança para o salmista. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. O que ele estava pedindo? Misericórdia. Que é o que a gente tem que pedir em oração. Aí hoje, a pessoa só ora pedindo as coisas para o Senhor, mas não pede o mais importante, que é o que? A misericórdia. A pessoa está precisando de cura e vai pedir prosperidade para o Senhor. Tá certo isso? Não. Tem que orar da maneira correta. Primeiro, nós temos que orar e pedir misericórdia. Todos os dias nós temos que pedir misericórdia para o Senhor. Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra ti, eu pequei contra o Espírito Santo. Aí sim, você pedindo misericórdia, aí você faz a oração. Pela família, você faz a oração pelo que você está precisando. Mas primeiramente você tem que pedir a misericórdia. O salmista, enquanto ele não se livrou da enfermidade e dos inimigos, ele ficou pedindo misericórdia para o Senhor, para que o Senhor lhe desse uma direção. Nós temos que ser da mesma forma. É o que está aqui, ó. O anseio pelo livramento divino. Ele teve anseio pelo divino. Quem é o divino? É o Espírito Santo. Aí, ó. Aí hoje a pessoa não quer chamar o Espírito Santo. Sendo que a gente temos que chamar, temos que ter anseio pelo Espírito Santo. Temos que ter o desejo, desejar o Espírito Santo na nossa vida. Ter intimidade com Ele. Aí Ele vai dar direção. Você vai fazer uma oração de fé. Aí o Espírito Santo ele vai te dar o desígnio de o que você tem que fazer para você receber a sua cura, a sua libertação, ou até mesmo para você receber uma prosperidade. Você ora e confia. Aí vai vir o que? A aprovação. Vai vir a luta. Aí você só tem que continuar buscando o Senhor e confiar nele. O livramento divino da enfermidade e dos inimigos é expresso ao longo de todo o livro. Aí, ó, o salmista, o que ele fazia? Ele focava nos salmos até ele receber a cura e receber a libertação dos inimigos. Nós temos que ser da mesma forma. Nós temos que orar e confiar no Senhor. Enquanto vamos supor uma cura, a pessoa vai orar pedindo uma cura. Enquanto ela não receber essa cura, ela tem que continuar e persistir nesta oração até receber a cura. Ou se for uma libertação, continuar e persistir até receber a libertação. Não desistir, confiar no Senhor, porque é aí que o Senhor vai provar nós.
Você quer a cura? Então agora eu vou testar a sua fé. Assim como Jesus testou a fé daqueles que ele curou. Que quando a pessoa estava precisando da cura, eles não iam ter Jesus. Aí Jesus curava e o que Jesus falava para eles? Vai com fé, porque a sua fé te curou. Porque a pessoa correu atrás de Jesus, a pessoa passou pela aprovação, aí ele fortaleceu a fé dele e aí recebeu a cura de Jesus. Nós é a mesma coisa. Para a gente chegar no nosso objetivo, nós temos que crer, ter fé, fortalecer, crer que o Senhor vai cumprir. Aí o tempo é do Senhor. É Ele que vai dar o tempo determinado para cada um. Tem uns que as bênçãos vêm mais rápido. A cura vem mais rápido. Mas tem um que é um processo mais demorado. Nem todos vão ser igual. Tem uns que através da palavra já recebe a cura, a libertação. Mas tem outro que recebe outro procedimento. Tem que passar por outro procedimento. Aqui no caso da Igreja Internacional Terra Santa, às vezes tem que entrar no Vale do Sal, passar pelo processo no Vale do Sal. É o Espírito Santo que dá o desígnio. Mas a gente não pode, a gente tem que o quê? Só crer. No que o Espírito Santo falar, você tem que crer. Não pode duvidar. Se ele está dizendo que você vai receber a cura, então creia e persista. Porque aí vem a cura e vem a libertação. Foi isso que o salmista ele fez. Ele persistiu. Ele não desistiu. Assim como o Davi. Você acha que foi fácil para Davi se consertar? Estar na presença do Senhor? Ele errou. Mas ele teve que se consertar. E para ele se consertar, ele passou por uma luta. E ele veio as consequências. Mas ele continuou fiel com o Espírito Santo. Aí até ele chegar no objetivo dele. Nós, para a gente chegar no nosso objetivo, nós temos que chamar o Espírito Santo a todo momento e orar, que é o que o Espírito Santo quer de nós. Nós precisamos fazer a parte carnal, que é o que o Espírito Santo quer, que é você se ajoelhar, orar e pedir misericórdia, jejuar, e as outras coisas ele fará. Mas se você não faz nem isso, ou então o Espírito Santo dá um desígnio, ora o Salmo 23, aí a pessoa não ora o Salmo 23, aí vem a luta, e aí? O Espírito Santo não já estava preparando, aí a pessoa não deu ouvido? Quando o Espírito Santo ele manda, quando ele avisa para a gente fazer uma oração ou jejuar, é porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós só temos que crer e buscar e ter fé para a gente receber, para a gente não sofrer as consequências. O inimigo está montando a estratégia, você tem que ir na frente e já fazer outra estratégia para sair da estratégia do inimigo. Mas isso só o Espírito Santo que pode mostrar. Por isso que nós temos que se apegar ao Espírito Santo. Ah, mas eu quero seguir esse caminho. Se você seguir o seu próprio caminho, é aonde você vai sofrer as consequências. Nós temos que seguir o caminho de Jesus, do Espírito Santo, andar na obediência. E para você sempre andar na obediência, se você não tiver em oração, não orar todos os dias, você não vai ter obediência. Amém? E o tom do salmista muda de forma repentina, quando o salmista afirma confiar na misericórdia do Senhor. Tá vendo? O salmista ele só começou a mudar quando ele confiou no Senhor. Aí é onde a gente vê quem é que quer mudança, aquele que fala que quer mudança e aqueles que não mudam. Porque aqueles que não mudam é porque ainda não confiam no Senhor. Aí tem muitos que vêm para a casa do Senhor e ainda continua na mesmice, não muda de vida, porque ainda não confia no Senhor. Não está pedindo misericórdia. Nós temos que pedir misericórdia, nós temos que confessar os nossos erros e os nossos pecados, nós temos que confessar para o Espírito Santo. Se você não confessar, você não quer mudança. Aí o passado vai te condenar, o Satanás vai te condenar. Agora, quando você pede misericórdia,
quando você pede, quando você confessa os seus erros e as suas falhas, aí sim começa a transformação na sua vida. Você começa a se transformar. Aí você passa a ter mais confiança no Espírito Santo. Você passa a sentir mais a presença do Espírito Santo. Quando você está chamando o Espírito Santo todos os dias, é que você está provando que você está querendo a mudança. Aí você acha que o Espírito Santo não vai agir na vida de cada um de nós? Quanto mais a gente chamar por Ele, quanto mais a gente chamar, mais Ele vai agir na nossa vida. Porque a fé é nossa, é nós que tem que querer. O Espírito Santo ele não vai fazer nada obrigado, ele vai fazer por amor. Então ele vai fazer conforme você chamando ele, querendo a mudança. Aí ele vai fazer a mudança. Agora, se você não chamar, se você não ter a obediência de como fazer da maneira correta, aí não vem a mudança. É onde tem muitos crentes aí que tá 20 anos na igreja e ainda está na mesmice. Mudou o que não é para mudar. Muda a vestimenta, começa a andar da maneira elegante, mas não muda o principal, que é o que? Por dentro, o coração. Nós temos que mudar o coração. E para mudar o coração, como é que é? É você orar mais e ter mais fé. Fortalecer. Então esse é o primeiro procedimento que nós temos que fazer. É o que? Fortalecer a nossa fé. E como é que nós vamos fortalecer a nossa fé? Através da oração, aí vai vir as provações. Aí você, passando pelas provações, você está aumentando a sua fé. Agora, quando você está na provação e nunca sai da provação, você não está aumentando a sua fé. Ah, eu estou na luta, e sempre está na luta e nunca sai da luta. Você não aumentou sua fé ainda. Você tem que aumentar, tem que orar mais, tem que confiar mais no Senhor. Por mais que venha a luta, é aonde que você tem que orar mais. É quando vem a luta. Porque Deus ele permite que venha aprovações, a luta é exatamente para você buscar mais Ele. Aí a pessoa, em vez de buscar, em vez de se aproximar mais do Espírito Santo, começa a murmurar. A murmuração é de Deus? A murmuração é do Espírito Santo? Não. Aí vem a luta, aí a pessoa começa a xingar, começa a chamar nomes feios. Isso é do Espírito Santo? Não. O Espírito Santo quer que você se ajoelhe e ore e pede misericórdia. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Não importa se é diácono, se é evangelista, se é pastor, todos nós temos que fazer isso todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir misericórdia. Se ajoelhar, chamar o Espírito Santo e pedir misericórdia. Até mesmo os apóstolos também têm que se ajoelhar e pedir misericórdia. Todos os dias. Porque nós estamos na carne humana. Enquanto a gente estiver na carne humana, a gente tem que pedir misericórdia para o Senhor. Nós temos que pedir misericórdia para o Espírito Santo. Para a gente chegar no nosso objetivo. O salmista, ele confiou. E nós também temos que confiar. No momento que você se entrega ao Senhor, você tem que andar, fazer a vontade do Senhor. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Não fazer a nossa própria vontade. Nós temos que buscar as bênçãos do Senhor. Nós temos que buscar cura. Nós temos que buscar a nossa mudança. O fortalecimento do Espírito para que você consiga dominar a sua carne. Porque hoje, as coisas hoje só traz benefício para a carne. Aí é onde a pessoa cai e faz coisas erradas. Não, a gente tem que fortalecer o Espírito para não cair na carne. Amém? Vamos para a palavra em nome de Jesus. A oração de fé. Até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte,
para que não diga: o meu inimigo prevaleci contra eles, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que é o que o Espírito Santo faz com nós. Ele faz o que? O bem. No mundo, a gente recebe só o mal, faz só o mal. Mas quando a gente vem para o Senhor, a gente só recebe o bem. No mundo, você é escravo, mas com o Espírito Santo ele coloca os inimigos nas suas mãos. Mas para isso é onde a gente tem que fazer o quê? A oração de fé, orar e confiar. Pai, eu coloco os meus inimigos na minha mão, porque o Senhor está na minha frente. Aí as coisas você vai começar a ter vitória na sua vida. Porque hoje a maioria dos crentes não estão tendo vitória não. A maioria dos crentes busca só religião, doutrina e acha que está no caminho certo. Não. Está no caminho do Espírito Santo. Isso não é o caminho do Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele quer que você ande na palavra, que é o quê? Ande, busque a palavra dele, ore e chame por ele, pelo Espírito Santo. Senão, você não vai receber a graça, de graça, aquilo que o Espírito Santo tem para dar, que é o quê? A cura, a libertação. A graça não é só você aceitar Jesus Cristo, não. A graça é você receber as coisas do reino do céu, você receber as coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso bem mais valioso. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Não precisa se preocupar com dinheiro, não precisa se preocupar com nada. Tem que se preocupar só em estar na obediência do Espírito Santo. Porque o que adianta você receber, você correr só atrás de dinheiro e perder a salvação? E lá na frente o Satanás te dá um rodo e você perde tudo. Agora com o Senhor não, você está com o Espírito Santo, aquilo que você foi abençoado, isso vai ser multiplicado, você não vai perder. E hoje as pessoas estão perdendo, os crentes estão caindo. Eu recebi a bênção do Senhor, e aí ou torna em maldição ou perde. Então não veio do Senhor não, porque quando vem do Senhor, ela se multiplica. As coisas do Senhor, de Jesus Cristo, ela se multiplica. Amém? Até quando, Senhor? Até quando nós vamos ficar desacreditando das coisas do Senhor? Até quando vai ficar de chamar o Espírito Santo? Enquanto você não chamar o Espírito Santo, não vê a mudança da maneira que é necessário. Até o salmista entender isso, ele ficou esperando pelo Senhor, sendo que o Senhor estava o tempo todo ali com ele, só esperando ele tomar uma atitude. Qual atitude? Orar e pedir misericórdia. E é isso que o Espírito Santo fica esperando de nós. A gente se ajoelhar e pedir misericórdia e pedir a direção dele. Porque ele tá o tempo todo conosco. Mas aí a atitude é nossa. A fé é nossa. É nós que tem que agir da maneira correta. É nós que temos que pedir misericórdia. Somos nós que precisamos do Senhor. Esquecer-se-ás de mim para sempre? Não. Se eu no mundão, eu orei com fé, ele me deu a direção, me trouxe para a igreja, isso é com qualquer um. Qualquer um que orar com fé e acreditar, o Espírito Santo vai dar uma direção. Aí só cabe a pessoa obedecer.
Só cabe você obedecer à direção que o Espírito Santo está dando. Ouvir o que o Espírito Santo está falando. Ouvir a palavra do Senhor e ter obediência. Aí vai começar a vir o resultado. Agora, se você fizer do seu jeito, aí você vai pensar dessa maneira. Aí é você que está se distanciando do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está distanciando de nós. É a própria pessoa que está usando a fé e se distanciando. Mas nós temos que o quê? Usar nossa fé para se aproximar cada vez mais. Até quando ocultarás de mim o rosto? Aí, ó. Jesus não disse que nós somos a semelhança dele? É só você olhar no espelho. Se olhar no espelho, você vai estar vendo a imagem de Deus em você. Aí quando a pessoa acha, fica, até quando ocultarás de mim o rosto, é porque a pessoa... Por quê? A pessoa falar isso, o salmista falou isso, por quê? Porque ele está no pecado. Quando a pessoa está no pecado, ela se esconde e ela se distancia do Espírito Santo e fica cobrando. E só fica cobrando. Nós não podemos ficar cobrando. Nós temos que o quê? Fazer o que o Espírito Santo designou. Nós temos que pedir misericórdia, chamar pelo Espírito Santo. Aqueles que não querem chamar pelo Espírito Santo, por que você acha que não querem chamar o Espírito Santo? Porque estão no pecado e não querem conserto. Porque se quisesse conserto, chamava pelo Espírito Santo. Ah não, mas eu oro diretamente a Deus. Se para Deus nós somos um pecador, todos nós estamos aqui na terra e somos testados. Pelo quem? Pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo quer que chame por ele, então por que não vai chamar o Espírito Santo? Porque ele não quer mudança. Por isso que nós temos que chamar o Espírito Santo. Pedir uma direção. Porque eu, enquanto estava no mundo e não chamava pelo Espírito Santo, queria resolver da minha maneira, só estava cada vez piorando. Aí quando eu comecei a chamar o Espírito Santo, aí veio a mudança na minha vida. Quando eu vim para a igreja e me ensinaram a chamar o Espírito Santo, aí sim eu comecei a mudar. Aí sim eu recebi, conforme a minha obediência, eu vinha buscando a palavra do Senhor, aí eu ia recebendo aquilo que eu estava precisando. A cura, que eu recebi a cura, depois eu recebi a libertação, mas isso foi conforme eu fui buscando. Aí veio as provações, veio, mas eu me agarrei à mudança, eu me agarrei ao Espírito Santo. E hoje não mudou. Tem que ser assim, tem que chamar o Espírito Santo. Eu fui conhecer a face do Espírito Santo quando eu comecei a chamar por ele, que eu via que o Espírito Santo ele habita em mim e que eu tenho que fazer a vontade do Espírito Santo. E nós não mudou. Todos nós é a mesma coisa. Por isso que nós temos que colocar o Espírito Santo na frente, chamar o Espírito Santo. Quanto mais você está chamando o Espírito Santo, aí você já está aumentando a sua fé. Aí o Espírito Santo vai falar, ora, aí você vai lá e ora. Você está tendo obediência, você está aumentando a sua fé. Amém? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia? Enquanto você não chamar o Espírito Santo, você só vai ter tristeza. Só tristeza. Só vai estar relutando a cada dia. Ah, mas eu aceitei Jesus e continua relutando. Continua com tristeza no coração. Continua com mágoa no coração. Continua com rancor no coração. E não vai tirar isso, não? O único que pode tirar é o Espírito Santo. Tirar tudo isso do seu coração. Que o Espírito Santo, ele sabe o que é bom para a sua alma. Você não sabe, nós não sabemos o que é bom para a nossa alma. Por isso que nós temos que buscar o Senhor, porque o Senhor sabe. Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe do que nós precisamos, ele sabe dos nossos sonhos. Ele vai realizar o nosso sonho conforme a nossa obediência e conforme a sua evolução, a sua aprovação.
E até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? Aí é mais um processo que a gente tem que buscar na oração. Até quando você se fortalecer. Por isso que o Espírito Santo quer que a gente ore e busque ler os salmos, que é para a gente se fortalecer. Porque enquanto você não se fortalecer, o inimigo vai dominar você. Ele vai fazer você de gato e sapato, enquanto você estiver fraco. Então, você tem que o quê? Buscar o fortalecimento. Buscando fortalecimento é dessa forma. Orando salmos, em oração, jejum. É a única forma de você se fortalecer. E obedecer no Espírito Santo. Aí, o Espírito Santo, ele vai provar a pessoa. A pessoa, ela tem que querer. Se está precisando de força, vai busca força. Ora, pede para o Espírito Santo, pede a força, ele vai dar. Agora a pessoa não pede, ou deixa para pedir só na hora que vem a aprovação. Na hora que vem a aprovação, aí não vai, né? Nós temos que orar antes. O Espírito Santo, ele tem que estar na frente. Nós temos que já fazer a nossa... nos preparar antes que venham as provações, senão não aguenta, senão cai. É que nem no Salmo 23. Preparei uma mesa para os meus inimigos. Ali você já está preparando uma mesa para os seus inimigos. Quando eles vier, você já está pronto. Aí por isso que o Espírito Santo ele quer mais oração. Ele quer mais oração. Ore mais. Busque mais as coisas dele. Busca mais a palavra dele. Lê mais os salmos. Porque senão você não vai se livrar dos seus inimigos. O inimigo ele sempre vai pegar no seu ponto fraco. Pede para o Senhor. Fortalece o seu ponto fraco. Pai, me fortalece aonde eu estiver fraco. Me fortalece os meus pontos fracos. Para quando o inimigo vir, não me derrubar. Tira, Pai, de mim a tristeza. Tira de mim o rancor. Tira de mim o nervosismo. Porque o Satanás ele vai usar, ele vai pegar onde os seus erros. Ele vai pegar nos seus erros. Então a gente tem que corrigir os nossos erros. E você só vai passar a enxergar os seus erros quando você estiver forte espiritualmente. Se você estiver fraco espiritualmente, você não vai enxergar os seus erros. Por isso que nós temos que buscar cada vez mais. Lá no Salmo 51, confissão e arrependimento. Ali, você lê naquele salmo, ali o Espírito Santo ele vai te mostrar o que você fez de errado que você não se lembra. Aí por isso que nós temos que ler o Salmo 51, que é para quê? Para a gente confessando aquilo que a gente esqueceu fazendo no mundo, você esqueceu. Você tem que confessar, porque senão o inimigo ele vai usar essa brecha para te derrubar. Enquanto você não confessar, enquanto você não se libertar disso, é onde você vai cair. E o salmista, ele passou por tudo isso, nós também passamos por tudo isso. Eu também passei por esse procedimento. Ainda passo por esse procedimento. Todos nós passamos por esse procedimento. Por isso que a gente tem que estar em oração e nos preparar. Fortalecer onde a gente está fraco para o inimigo não derrubar nós. Não podemos. Amém? Atenta-te para mim. Responde-me, Senhor. Deus meu. Ele responde. A todas as nossas orações ele responde. O tempo é do Senhor. Às vezes tem oração que ele pode responder na hora. Ou então depois de 10 minutos. Ou então depois de 3 dias. Eu oro, às vezes tem oração que só vem depois de uma semana a resposta. Isso que é confiar no Senhor. Isso que é ter fé. É você orar e confiar. Vai vir a resposta. Eu creio que vai vir a resposta. De alguma maneira vai vir a resposta. Vai vir a luta, mas para ver se eu vou desconfiar, se eu vou desacreditar. Não, eu vou só confiar no Senhor. Eu vou só confiar no Espírito Santo. Eu orei, vou chamar o Espírito Santo até vir a resposta.
e continuar a oração até vir a resposta. É isso. Aí as pessoas oram, aí vem a luta, pronto, já desacredita do Senhor, murmura. O que aconteceu? Quebrou a fé. Aí tem que começar tudo de novo. Nós temos que orar e confiar. Crer. A resposta vem. E aonde que você vai receber a resposta? Um membro, geralmente, quando vem para a casa do Senhor, né? Ouve a palavra e através da palavra o Senhor, o Espírito Santo dá a resposta. Daquilo que a pessoa pediu, daquilo que a pessoa está precisando. É conforme a obediência. Você está lá em casa deitado, você vai receber a resposta do Senhor? Nós vamos ser testados. Nós temos que buscar, né? Nós não orou? Agora vamos buscar o Senhor para que venha a resposta. Quanto mais você buscar as coisas do Senhor, mais rápido vai vir a resposta. Por isso que nós temos que confiar, entregar a Ele. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Aí, ó. O Espírito Santo, ele nos dá a visão da águia, para que a gente veja o oculto e o escondido, para que a gente veja a cilada do Satanás, para a gente não cair nela. Ele dá essa visão. Ele amostra o inimigo preparando algo para te destruir. Aí, é isso que nós temos que pedir, que nem o salmista pediu. Primeiro a gente tem que destruir o nosso inimigo. Porque mesmo se você recebeu uma bênção e você ainda não destruiu o inimigo ele pode ir lá te dar um rodo e toma a bênção de você. E aí, o que adianta você? É isso que o Senhor quer? Que você receba a bênção, aí você dá para o Satanás? É que nem aqui na Igreja Internacional Terra Santa. Muitos vieram aqui desempregados. Aí o Espírito Santo abriu uma porta de emprego. Aí a pessoa, em vez de reconhecer isso, pelo menos ser dizimista, né, dar os 10%, não, o que fizeram? Pega o salário e vai gastar com bebida, deu para o Satanás. Uma bênção do Senhor, está dando para o Satanás. Não, a gente tem que reconhecer, não, foi o Senhor que me abriu a porta de emprego para mim. Então eu vou ser fiel também. Eu vou dar o meu dízimo com fidelidade. Aí, você sendo fiel, essa porta de emprego, ela vai crescer na sua vida. É onde você vai só crescer. Agora, quando você desobedece, é onde você perde o emprego. Aí é onde você pega o seu dinheiro e faz coisas erradas e nem sequer paga as contas nem nada. Por quê? Tá fraco espiritualmente, só busca o Senhor só para receber as bênçãos, só para buscar o que está necessitando, mas não querem buscar o que é preciso, que é buscar o fortalecimento, buscar o fortalecimento da fé. Não, quanto mais o Senhor está te abençoando, mais você tem que buscar o Senhor, mais você tem que buscar o Espírito Santo. Não, agora eu vou ser fiel, agora eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. Quanto mais você investir na casa do Senhor, você está investindo para você mesmo, para o seu próprio crescimento. Aí vem a mudança mais rápido. O salmista, para ele entender isso, demorou para ele entender, mas ele entendeu. Aí ele começou a fazer o que o Espírito Santo designou. Ele parou de murmurar e começou a ter obediência. É o que nós temos que fazer, ter obediência. Ele começou a orar mais, a confiar mais no Senhor, porque ele não estava confiando. Ele só veio confiar depois. 4. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aí, ó. Por isso que nós temos que andar na fé. Tem muitos aí que não acreditam no Satanás, não acreditam nos adversários, mas ele existe sim.
nós primeiros temos que destruir o nosso adversário, que sempre no mundão usou nós para fazer coisas erradas. Nós temos que se livrar dele. Aí quando você aceita Jesus, você acha que ele vai aceitar que você faça as coisas de Jesus? Não, ele vai fazer de tudo para te destruir. Ele vai fazer de tudo para tirar você da igreja, para você não chegar no seu objetivo. Porque se você chegar no seu objetivo, se fortalecer espiritualmente, o Satanás fica na sua mão. E aí ele não quer isso. Ele vai fazer de tudo para te destruir. Ele vai fazer de tudo para você ser escravo dele. E com o Espírito Santo você é liberto. Mas ele vai fazer de tudo para você não se libertar. Para ele fazer você de gato e sapato. É isso que você tem que... Por isso que nós temos que andar na fé. Porque é real. Quando você anda na fé, existe uma briga espiritual. Existe uma briga espiritual. E o Espírito, por isso que o Espírito Santo ele quer que a gente busque mais. Porque no mundo espiritual não é fácil não. Não é fácil. A inveja, o olho grande, tudo isso abala a pessoa se a pessoa não tiver fortalecimento espiritual. Às vezes até na própria família. A própria família fica com inveja. Não tem muitos casos, né? Que a pessoa está no mundo, faz as coisas erradas, rouba, trafica, a família não fala nada. Aí quando a pessoa aceita Jesus Cristo, a família começa a achar ruim. Existe. Então, por isso que nós temos que nos apegar ao Espírito Santo. Por que Abraão ele teve que deixar a parentela? Porque o pai dele estava aceitando? Não, o pai dele era feiticeiro. O pai dele não aceitou a palavra do Senhor. Abraão aceitou, mas o pai dele não. Por isso que ele teve que deixar a parentela. Porque senão ele ia se fortalecer? Não ia. Então, é um procedimento que eu também tive que passar. Eu tive que sair da parentela, me fortalecer e depois voltar para ver a diferença, para eles verem o fortalecimento. Porque se eu desse ouvido, ficasse não, vou ficar com minha família, eu ia me fortalecer espiritualmente? Não ia. Então todos nós passamos por provações. Todos nós passamos pelo processo. E às vezes tem que deixar de lado muitas coisas para poder se livrar dos adversários, para poder destruir o adversário. Senão o adversário ele vai ficar só te perseguindo e não vai deixar você chegar a lugar nenhum. E a primeira coisa que o adversário faz é isso, é tirar a pessoa da igreja, que é exatamente para a pessoa não chegar no seu objetivo. Então por isso que a gente tem que permanecer e buscar na igreja do Senhor. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Aí, se você crê, se você regozija, busca o Senhor de todo o coração, você vai buscar o quê? Cada vez mais a salvação. Eu aceitei Jesus e agora estou salvo? Não. Agora você vai passar por um processo de salvação. E aí, vindo a mudança, esse já é um processo de que você está sendo salvo. Agora, quando não vem a mudança, a pessoa não está salva. Não está salva. Quando a pessoa começa a chamar o Espírito Santo induz a pessoa a buscar a palavra dele. O Espírito Santo induz a pessoa a vir para a igreja, para buscar a mudança. Agora, quando a pessoa não vem para a igreja, ela está sendo orientada pelo Espírito Santo? Não, ela está sendo orientada pelo Satanás. É por isso que nós temos que buscar, chamar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai nos induzir a orar cada vez mais. O Espírito Santo. Aí quanto mais você orando, você está fortalecendo a sua fé. O Espírito Santo ele vai nos induzir à salvação, que é buscar cada vez mais as coisas do Senhor. Ele vai nos induzir a tirar as coisas ruins que estão no nosso coração.
a buscar cada vez mais a palavra dele, a buscar cada vez mais o fortalecimento. Isso é salvação, quando vem a mudança. Quando uma pessoa do fundo do poço, vou falar de mim, eu estava no fundo do poço, hoje eu sou um pastor, veio a mudança, eu estou sendo induzido pelo Espírito Santo. Assim é com todos, todos têm um chamado, todos têm uma missão, todos têm a sua obra para fazer. O Espírito Santo vai induzir a pessoa a fazer a sua obra. Não é só vir casar e ter filho, não. E a obra do Senhor? Se nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Se nós estamos aqui para ajudar os nossos irmãos. O Espírito Santo vai nos induzir a isso. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que é o que o Espírito Santo ele faz, né? Tanto o bem com nós, e ele nos ensina a fazer o bem da maneira correta. Qual é o bem? Fazer o bem da maneira correta. É você é preparado, é fortalecido para poder orar para o próximo. Porque se você estiver fraco espiritualmente, você pode orar pelo próximo? Se você está fraco espiritualmente? Não, né? Aí hoje os crentão nem sequer está forte espiritualmente, mas está orando pelo próximo. Não sabe o B.O. que está pegando. Está fraco espiritualmente, está orando pelo próximo. Aí é onde vem as lutas, vem as consequências, aí não sabe por que está apanhando. Por quê? Porque está orando, está pegando, está intercedendo por uma pessoa sem estar pronto. E os crentes estão assim, um orando pelo outro. Não, nós temos, primeiramente nós temos que orar por nós, para nós se fortalecer, nós se preparar, nós chamar o Espírito Santo e ter mais entendimento e sabedoria. Aí o Espírito Santo, agora você está pronto, agora você pode interceder pelo meu irmão. É isso que o Espírito Santo quer da gente. Ele quer nos usar para a gente ajudar o próximo. Mas não, aí a pessoa quer fazer da sua maneira, nem coloca o Espírito Santo na frente, nem chama pelo Espírito Santo. Aí é onde vem as consequências. Aonde a pessoa cai e não sabe por que caiu. Isso eu estou falando dos crentes, é dos crentes. Porque o povo, as pessoas do mundo, elas não conhecem a palavra, mas os crentes eles conhecem. Os profetas, eles se prepararam para eles fazer a obra. Eles foram preparados. O salmista, ele foi preparado. Davi foi preparado. Nós também temos que ser preparados para ajudar o próximo. Não é assim, só aceitar Jesus e orar pelo próximo. É o Espírito Santo que vai dar o desígnio. O Espírito Santo ele traz todos para a casa dele, reúne o povo e faz aquela oração. Aí aquele que estiver precisando de força, um vai passando a força para o outro. Não é individual. Ah, eu vou orar pela pessoa em casa. Se o Espírito Santo mandar, sim. Agora, se ele não mandar, não tem que orar pelas. Não tem que orar. Você sabe se aquela pessoa vai te dar ouvido? Você sabe se aquela pessoa se confessou, se ela quer mudança? Como é que você vai orar para uma pessoa que não quer mudança? Você vai orar para o Espírito Santo tocar para ela buscar mudança. Mas isso o Espírito Santo vai te mostrar, ele vai dar a direção. Não adianta eu querer fazer da minha maneira, porque aí é onde eu vou cair. Eu tenho que fazer da maneira do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai dar a direção. O Espírito Santo ele vai mostrar. Isso que é andar na fé. É quando você começa a ter obediência ao Espírito Santo, a chamar o Espírito Santo e começar a seguir o que o Espírito Santo designa. Não você querer fazer da sua maneira. Nós temos que andar da nossa maneira. E o que o Espírito Santo quer de nós? Que nós se ajoelhe, chame por Ele, né? Chame por Ele e peça misericórdia. E depois só agradecer, louvar a Ele, buscar a Ele de todo o coração. Quanto mais você buscar o Espírito Santo,
mais Ele vai te dar aquilo que você precisa. Fortalecimento, a cura, a libertação. Quanto mais você buscar a Ele. Aí as pessoas querem a libertação, querem a cura, mas não buscam. Não anda na fé. Querem as coisas do Senhor, mas querem na carne. As coisas do Senhor na carne não recebe. Recebe se você estiver no Espírito. Andar com o Espírito Santo. Começar a chamar pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo ele vai corrigir. É simples. Foi assim que o salmista ele entendeu. E foi assim que ele aumentou a fé dele. Quando você orar e confiar, vai vir a aprovação. Aí essa aprovação, se você estiver na obediência do Espírito Santo, você vai passar sem problema. E aí você vai receber aquilo que você está precisando. É simples. A palavra do Senhor. Amém? Vocês entenderam a palavra? Esse é o fortalecimento da fé. Amém? Então vamos fazer a oração em nome de Jesus. Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Pai, Pai, eu entendi eu entendi a sua palavra. a sua palavra. Eu tenho que buscar, Pai. Eu tenho que buscar, Pai. Mas Mas o Senhor, o Senhor, eu tenho que orar, Pai. eu tenho que orar. Mas Mas para mim, Pai, pra mim, Pai, andar na fé na fé. e andar, Pai, andar, Pai, na obediência. na obediência. Se eu, Pai, eu, Pai, não orar, não orar, não tem como, Pai, tem como eu agradar eu agradar o Senhor. o Senhor. Eu só vou agradar Só vou agradar se eu orar se eu orar e crer e crer e confiar e confiar na sua palavra sua palavra. e confiar, Pai, Confiar, Pai, no Senhor Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu coração, de toda a minha alma toda a minha alma, e de todo o meu espírito. todo o meu espírito. Pai, Pai, eu creio. eu creio. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Pai, Pai, me perdoa perdoa pelos meus erros pelos erros e pelas minhas falhas. Eu pequei, Pai, contra o Senhor. Eu pequei, Pai, contra o Espírito Santo. Tem misericórdia de mim. Espírito Santo, tem misericórdia de mim, Pai. Pai, me perdoa. Tem misericórdia da minha família, Pai. Traga eles, Pai, para a tua casa, para que eles, Pai, conhecem o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor, Pai, me mostrou através da palavra e da oração, eu creio, Pai, que a minha família, eles vão receber a cura, a libertação, porque o Senhor, Pai, está ensinando. É só chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo, o novo Consolador, é o que dá o fortalecimento, é que aumenta a nossa fé. E eu creio, eu vou chamar o Espírito Santo mais e mais. Espírito Santo, Espírito Santo, aonde eu estiver, Pai, precisando de uma cura, de uma libertação, eu vou, Pai, buscar. Eu vou orar e vou confiar. E eu creio que eu vou receber a cura e a libertação. É pela fé. É pela fé. É aqui e agora. Eu creio, Pai. Eu creio. Eu creio, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, está trabalhando na minha vida. Eu creio, Pai. E eu vou buscar mais e mais a sua palavra. Eu vou buscar, Pai, mais e mais a mudança. Eu vou buscar, Pai, mais e mais o Espírito Santo. Porque as coisas do Espírito Santo, elas são boas. Eis-me aqui. Coloca, Pai, sobre mim mais amor. Coloca, Pai, sobre mim mais alegria. Coloca, Pai, sobre mim mais paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, paciência, Pai, e domínio próprio. Em nome do Senhor Jesus, coloca, Pai, sobre mim tudo, Pai, que vem do Senhor. E tira, Pai, tudo que não presta. Tira, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a sujeira, Pai, que estiver, Pai, sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha mente, em nome do Senhor Jesus. E me dá, Pai, a visão da águia, para que eu veja o oculto e o escondido. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, muito obrigado, Pai, pelo seu fortalecimento. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Muito obrigado pela tua unção e pela tua glória. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E eu vou pedir para os irmãos que continuem, né, depositando R$7 uma vez por mês. Isso daí também serve para o quê? Para aumentar a fé, né? É um desígnio que o Espírito Santo deu, os R$7, e através dos R$7 você é abençoado com R$7, porque R$7 representa 10 quilos de ouro e 10 quilos de prata. Se você der R$7, o Espírito Santo vai dar em dobro aquilo que você está precisando. Amém? Que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Nosso culto é encerrado em nome de Jesus. Amém.